A vida secreta de Walter Mitty é sobre se reencontrar consigo mesmo em uma rotina cansativa. Pra quem nunca viu esse filme, ele é sobre um cara que trabalha numa seção de negativos de uma revista, chamado Walter. E ele é alguém que vive uma rotina monótona e meio chata. Ele tem um trabalho chato e poucas coisas realmente marcantes acontecem com ele, fazendo ele ser praticamente invisível e regularmente se pegar distante, divagando sobre a vida e aventuras em um eu idealizado. Mas a rotina dele muda quando a revista decide mudar para o formato digital. E para finalizar a publicação, eles teriam que usar uma foto que seria a última capa da revista. Uma foto tirada pelo renomado fotógrafo fictício Sam O'Connell. E, de acordo com ele, essa foto seria a quinta essência da vida. Só que esse negativo da foto acaba se perdendo e acaba ficando pro Walter ir atrás desse negativo. E daí ele viaja ao mundo atrás desse fotógrafo, voa em um helicóptero com um piloto bêbado, nada com tubarões, anda de skate. E tudo isso serve para ele se reconectar com o seu eu do passado, que antes era alguém que buscava por aventuras, mas que por conta das responsabilidades, rotina e muitos outros fatores, acabou se perdendo. Mas é claro que eu não vou pegar um voo pra ir até a Islândia igual o Walter, né? Mas isso até que seria bem legal. Mas não, o objetivo hoje vai ser sair de casa pra fazer algo que não tem nada a ver com alguma obrigação ou algo que eu já teria que fazer por conveniência. É sair puramente em busca das pequenas aventuras, das pequenas coisinhas que fazem o seu dia ficar diferente. E me reconectar com um dos hobbies que eu sempre tive e nunca deixei de fazer, mas que recentemente teve dias bem pouco criativos. Que, como eu já falei no outro vídeo, desenhar com certeza é o hobby mais recorrente que eu já tive. Eu nunca realmente parei de desenhar. Eu só sinto que em outras épocas eu desenhava mais e desenhava coisas sem ter um projeto, claro, ou algo muito grande. Eu só desenhava coisas que eu achava legal, que eu tava vendo ou que vinham na minha cabeça. Mas meio que isso tem se perdido com a rotina. Então o objetivo hoje vai ser sair pela minha cidade, que é Curitiba, desenhando coisas que eu achar interessante. E para a nossa pequena aventura eu preciso de armas confiáveis. Inicialmente eu pensei em levar o meu tablet. Além do risco de andar no centro de uma cidade grande desenhando com um tablet enorme, a quantidade de funcionalidades e opções que tem no jeito ia acabar comprometendo a espontaneidade do desafio. Então, precisaria ser no método tradicional, mas também não daria para ser num caderno A5. O tamanho A5 que normalmente eu uso faria com que eu desse atenção demais para os detalhes do desenho e fizesse um desenho muito grande, daí ia demorar muito tempo para fazer. E como a ideia seria desenhos rápidos, teria que ser algo mais compacto. Daí eu escolhi esse pequeno bloquinho aí. Além de ter tudo que eu falei aí, de ser algo bem espontâneo, pequeno e rápido de fazer, vai ser um desafio fazer desenhos em um espaço bem limitado. Então, tudo pronto? Partiu para nossa pequena aventura. Bom, as aventuras da vida real normalmente não são tão empolgantes quanto as dos filmes, ou pelo menos não começam tão empolgantes quanto. Bom, eu já tive aventuras mais empolgantes, eu já visitei muitos lugares, já viajei bastante, mas é bem diferente de você sair pra viajar tendo tudo planejado há um bom tempo, e uma aventura bem planejada, do que sair do nada pra fazer algo que foge completamente da sua rotina. E bom, voltando pra nossa história, o plano era me encontrar com meu parceiro, grande amigo, brother, o bosta do Gabriel, que também é o câmera desse vídeo, na UFPR. Só que eu decidi começar bem a nossa aventura indo pro campus errado, o que fez com que eu tivesse que pegar um Uber pra encontrar ele no campus certo. Então, nós nos encontramos e seguimos para a nossa primeira parada. O passeio público é um lugar que fazia muito tempo que eu não ia. Questão de anos. E o mais bizarro é que não faltou oportunidades pra eu ir nesse lugar. Há não muito tempo atrás eu trabalhava numa cafeteria que era do lado do passeio público. Então toda vez quando eu ia pro trabalho eu sempre passava lá na frente. Mas no meio da correria do dia a dia eu nunca pensei em passar por lá. Nem pra uma visita rápida. Normalmente a gente fica tão vidrado com as coisas do dia a dia que muitas coisas legais podem acabar passando despercebido pela gente, se tornando praticamente pontos invisíveis. Então sair por essa jornada por Curitiba reparando nos pequenos detalhes faz você ver praticamente o mundo todo escondido, que você normalmente não vê. E isso é bem legal. Mas, voltando para nossa missão principal, terminando o desenho do passeio público, a gente seguiu em direção ao nosso próximo objetivo. Mas, foi aí que o meu fiel escudeiro avistou uma praça famosa do centro de Curitiba, a praça com a estátua do Homem Nu.
Uma estátua tão conhecida e que eu já ouvi tantas vezes na época que eu fazia faculdade de história, mas que eu nunca tinha dado atenção na vida real. Decidimos então fazer a nossa primeira parada não obrigatória, tipo uma side quest. E eu puxei meu caderninho e comecei a desenhar a famosa estátua do menu. Fazer esse desafio só me deixou mais impressionado com os personagens dos jogos que anotam e desenham coisas nos seus diários, como Nathan Drake na série Uncharted. Como ele consegue fazer aqueles desenhos complexos e bonitos de pé em tão pouco tempo? Fazer esse desenho acabou com a minha suspensão de descrença. Mas parte desse desafio é isso: se desapegar da perfeição e focar em registrar os momentos. Ou isso é só uma desculpa para eu poder mascarar minha falta de habilidade em desenho de observação? Eu prometo melhorar nas próximas vezes. E depois disso, seguimos para o nosso próximo destino: o cemitério municipal. Bom, a escolha para ir para o cemitério foi do meu amigo, mas eu topei porque é uma coisa que está muito distante de toda a minha rotina. Ir para um cemitério do nada. Na verdade, eu nunca tinha pisado nesse cemitério, nem em muitos outros cemitérios, para falar a verdade. Mas estar lá foi com certeza uma das experiências mais interessantes. Eu sou bem cético no quesito assombrações, mas creio que a sensação de estar em um cemitério à noite deve ser meio assustadora, ou desconfortável no mínimo. Eu imaginava que encontraria uma atmosfera mais pesada, mas estar em um cemitério em uma tarde de quarta-feira revelou uma das experiências mais calmas que eu já tive. A atmosfera não era desconfortável, mas sim tranquila. Estar lá era extremamente pacífico. E o silêncio era como se todos os barulhos e ruídos de um centro de uma cidade grande fossem abafados por um silêncio sepulcral, mas que passava muita paz. Ok? Cover adicionado na lista de metas de profissões possíveis. E bem, mais um desenho finalizado. Eu não quis gravar muito aqui por questão de respeito às pessoas, mas tá aí o desenho. Toda aventura merece uma boa parada para comer. A ideia é ir numa lanchonete que fica na Vicente Machado, onde tem uma das melhores empanadas argentinas que eu já comi em Curitiba. Empanadas argentinas são uma das comidas que eu mais gosto. É sério, só provem. Provavelmente essa é uma das únicas coisas boas que veio da Argentina, além do tango e do Che Guevara. Mas adivinha, essa não foi a nossa parada. Na verdade, a gente acabou passando pelo largo no caminho até Vicente Machado. E chegando no largo, eu vi a mesquita do Largo da Ordem. E naquela hora eu percebi que eu não poderia perder a chance de registrar ela no meu bloquinho. Paramos ali e começamos a falar sobre a tarde e como essas pequenas mudanças podem fazer com que os dias sejam bem mais suportáveis. Mas não me entenda errado. A ideia aqui não é ser aqueles papo de coach clássicos como saia da zona de conforto. Não, a ideia aqui é se reencontrar com o que te passa conforto, com o que te dá prazer. Sair para essas pequenas aventuras da vida. Bom, depois da nossa parada na mesquita, eu tava com bastante fome. Mas ao invés de ir atrás de um restaurante que eu já tinha ido, eu decidi parar em uma pequena pizzaria bem tradicional que eu só tinha visto no TikTok. E eu nem imaginava que a gente ia trombar com esse lugar por acaso. Essa pizzaria era algo que estava ali há tanto tempo que para alguns aquele lugar deve ser parte da história deles. Sei lá, imagino muitos clientes lá tendo diversas memórias ligadas a essa pizzaria e tendo passado vários momentos marcantes da vida lá, já que ela tá lá há tanto tempo. Tanto que boa parte dos clientes que estavam lá eram tudo pessoas mais velhas, que provavelmente conhecem as donas da pizzaria, os filhos das donas, e que provavelmente deve ser só mais uma coisa corriqueira. Mas pra mim foi uma experiência totalmente nova. E agora, toda vez que eu passar na frente desse lugar, ele não vai ser mais só um lugar invisível. É como se agora eu tivesse entrado no clube secreto daquela pizzaria com aqueles velhinhos. E enfim, finalmente chegamos no nosso último destino dessa nossa pequena aventura. Uma pracinha que fica na frente do colégio que eu estudava no Santa Quitéria. Dentre todos os lugares, esse com certeza deve ser o lugar menos conhecido. Não é um cemitério, não é um ponto turístico, não é uma estátua, não é um monumento, não. É simplesmente uma pracinha. Uma pracinha tímida, pequena,
com um farol do saber do lado na frente da escola que eu estudava. Nada demais, mas esse lugar me transmite tantas memórias, mas não tanto quanto transmite pro meu colega que tava do meu lado nesse dia todo, gravando o vídeo. Nós temos vivências bem diferentes sobre essa pracinha. Eu sempre passei na frente dela quando eu estudava nesse colégio, ele também estudou junto comigo nessa época, mas a gente nem se falava. A gente só vivia vidas completamente separadas, mesmo coexistindo no mesmo ambiente. Isso é muito doido, se parar pra pensar. Foi um momento que a gente parou, sentou em um desses morrinhos de pedra que tem nesse lugar. E ficamos ouvindo a ópera do Malandro do Chico Buarque e refletindo como foi a tarde. Foi um dia muito tranquilo, foi um dia daqueles que pode não ter sido tão uou, incrível, cheio de coisas, um dia simples, um daqueles dias que você vai lembrar no meio da sua rotina maçante e pensar, pô, tem que fazer isso de novo. E tem que mesmo. Fazer essas quebras de rotina fazem você dar uma descansada na mente, dar uma desparecida. É claro que isso não é pra todo mundo, hoje em dia todo mundo tá muito corrido, mas vale a pena sacrificar um pouco de algumas coisas por essas coisas mais simples. E assim termina a nossa pequena aventura de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.